E aí, pessoal, histórias e histórias de São Gabriel. Vai contar para vocês o infortúnio dos irmãozinhos fuzilados. O grande palco na época do acontecimento era o regimento Caserna de Bravos, onde hoje é o 6º BECOM. Aquele quartel foi o primeiro quartel construído no Rio Grande do Sul em 1846. E ali se instalou o primeiro regimento de artilharia a cavalo. O coronel, o tenente-coronel da época, chamava-se Francisco José Carvalho, e ele ficou muito tempo em São Gabriel. Naquela época, o quartel tinha um regulamento muito severo, implantado pelo Conde Lippe, no qual existia castigos físicos. E entre os castigos físicos da época, tinha vara de marmelo, chibatas com a espada e chicotadas. Eram 3 que puniam os soldados que por acaso infringissem as leis ou normas do regulamento do serviço militar. O quartel também não tinha fartura. As roupas cada um tinha uma muda, a comida não era muito boa, e isso causava algum descontentamento na tropa. Bom, mas falando do velho quartel, porque é bom frisar isso, esse quartel é muito antigo. Só para vocês terem uma ideia, ele tem 277 anos. Além de ser o primeiro, ele tem muitas lendas lá dentro. Por exemplo, o portão dos fundos assombrado, onde aparecia um homem de cavalo branco, com barba branca, que diziam ser o general Emílio Malher. E muitos soldados, até 1940, viam à meia-noite, quando o cavalo vinha lá da beira do rio Vacacaí, e passava por dentro do portão dos fundos. Outra lenda também conhecida era o Ferreiro da Meia-Noite. O Ferreiro da Meia-Noite foi um grande soldado que se dedicou muito ao quartel, e ele tinha uma ferraria lá dentro. E ele morreu em cima da bigorna. E contam naquela época os soldados, os velhos veteranos diziam que à meia-noite se ouvia o barulho da bigorna dentro da oficina. Então esse palco de acontecimentos, e também de tragédias, como a de 18 de agosto de 1954, quando numa instrução o sargento Basilício deixou escapar um morteiro que bateu no chão, e os soldados que estavam na volta sofreram um terrível acidente. Foram 9 mortos e 15 feridos. Comoveu a cidade, foi um enterro coletivo. O prefeito era o Sampaio Marques Luz, e até hoje se fala desse terrível acidente. Então, para vocês verem que o quartel ele é povoado de acontecimentos, de lendas, e aí entra a história dos irmãozinhos fuzilados. Como eu disse para vocês, aconteceu na década de 50 do século XIX, em 1850. O primeiro soldado que teve o infortúnio de ser fuzilado chamava-se Agostinho José Meira. Ele era um adido de Jaguarão. Ele estava para ser classificado. Não conhecia quase ninguém, e discutiu pela comida. Na distribuição da carne, houve uma discussão entre os colegas, e ele acabou discutindo com o tenente Alvino, Alvino Barbosa. Esse tenente prendeu ele, porque houve ofensa, e ofensa a um oficial é preso, e foi levado ao tenente-coronel Francisco José Carvalho. E a pena por ter ofendido o oficial era 20 chicotadas. E
era considerado uma grande vergonha para um soldado ser chicoteado na frente da tropa, não é? E no dia da sentença ele tinha que tirar a camisa, né, porque não se bate na farda, e ele ia bem no meio do quartel ali, onde do 6º BE, onde tem uma construção redonda que seria a antiga caixa d'água. Ali antigamente era um poço, e ao lado do poço tinha um tronco onde se amarrava, não é? E esse tronco ali eles recebiam os castigos, né? E quando o Meira foi tirar a camisa, ele avançou no oficial, não é? Pegou uma faca que talvez estivesse com o tenente e feriu o tenente no braço. A pena aí ficou terrível, porque aí foi evocado o artigo 8. O artigo 8 é fuzilamento. E uma das cláusulas do artigo 8 é ferir um oficial ou ferir um superior, não é? Recorreram a pena ao imperador, mas um dos atributos do regulamento do Condilipe é que quem fosse condenado ao artigo 8 não teria perdão. E foi terrível, gente. O fuzilamento aconteceu no dia 8 de 11 de 1853, diante de um grande público. Mães choravam, não é, na volta, porque era um menino. O Meira era um menino, não é? Ele entrou com 17 anos no quartel, naquele tempo não tinha a idade, não é? Entrou com 17 anos, estava fora da sua cidade, não é? As condições dos quartéis não eram as melhores, não é? Ele teve um arroubo da juventude, não foi perdoado e foi fuzilado. Na contagem das balas, 8 balas perfuraram o corpo dele, dos 24 tiros que foram dados. Tá? Esse foi o primeiro fuzilamento. Tá. O segundo fuzilamento aconteceu 2 anos depois, não é? E o nome do soldado é Joaquim José dos Santos. O Joaquim José dos Santos era de Rio Pardo, não é? Também adido, também esperando classificação, não recebia vencimentos enquanto não vinha classificação, não é? E ele também, depressivo, queria ir embora, queria desertar. Mas antes de desertar, ele roubou os colegas, né? Pegou um canivete de um, pegou um pouco de dinheiro do outro e fugiu do quartel. E obviamente que ele foi capturado. Né? Foi capturado e foi preso. Aí entra o artigo 11. O artigo 11 do regulamento Condilipe, ele alegava que quem roubasse e quem deserdasse da unidade, do regimento no caso, seria punido com 20 planchadas da espada. Não é? Novamente, da mesma forma, o major levou o soldado Joaquim José dos Santos até o centro, né, para punir ele. Ele tirou a camisa, né, e aconteceu algo terrível. Ele trazia uma faca escondida e ele enterrou a faca nas costelas do major. Né, novamente entra no artigo 8. Né, e aconteceu o que aconteceu com Meira. Ele foi condenado ao fuzilamento. Novamente, se fez todo o cerimonial na lateral do quartel, né, na parte sul, sentado numa cadeira, diante de 24 armas. Não é? Quem comandava o fuzilamento era o tenente-coronel Francisco José Carvalho, não é? Que levantou a espada. Atenção, apontar, fogo. E se consumou mais uma vida de um menino. Notem, pessoal, que eles não eram irmãos. Né? Ele morreu no dia 1º de 9 de 1955. Não é?
ele foi executado, não é, 2 anos depois. Chamo irmãozinhos pelas aparências dos fatos. E porque eram meninos que não eram daqui, porque os 2 eram adidos e os 2 morreram pelo infortúnio do fuzilamento. E isso causou uma comoção popular. Não é? Dizem, alegam alguns antigos que eles foram enterrados no local. Mas não existe uma prova, um documento concreto que assim seja feito. Porque quem era fuzilado por alguma pena, geralmente os cemitérios não aceitavam. Mas não se sabe nesse caso se eles foram enterrados ali, alguns alegam sim, outros não, é a parte da história. Mas de qualquer forma, o local ali se chamava depois Santos Lugares, que deu o nome do estádio. E o nome do estádio era Rio Branco, Estádio Rio Branco. Mas devido à popularidade de ter morto 2 meninos, né? E ser chamado de irmãozinhos fuzilados, né, se chamou o nome do estádio, que foi o estádio municipal de São Gabriel nos anos 30 e parte dos anos 40, Santos Lugares. Né? Mas, gente, não para por aí, não é? Existiu um caso também de um velho soldado, porque naquele tempo não existia aposentadoria. E esse soldado já tinha cerca de 90 anos de idade, não é? E, obviamente, que devido ao tempo que ele estava no quartel, ele não obedeceu uma ordem de um oficial, não é? O oficial mandou ele fazer algo e não... E ele foi condenado a 20 chibatadas, com vara de marmelo. Olha só, pessoal, vara de marmelo, que era preparada, não é, para esses castigos. E na hora de executar, comoveu o regimento, porque era um homem de idade, né, um soldado muito querido, né, mas como ele não obedeceu ao oficial, caiu no regulamento do Conde Lippe, né, e esse regulamento era draconiano. Então o que aconteceu foi que ele foi levado em praça pública. Não é? Mandaram tirar a camisa, ele já sabia, ele foi sem camisa, só que ele pegou uma medalha de guerra, uma medalha da Guerra do Paraguai, e ele, como não tinha camisa, ele enterrou no peito a medalha dele, de herói da Guerra do Paraguai, e se apresentou sem camisa com a medalha enterrada no peito, sangrando. E diante disso, ele foi perdoado, porque ninguém sabia que ele tinha medalha. Ele era um homem muito humilde, ele não conversava, não falava, não é? Mas na hora de ser castigado, ele também levou a medalha para levar o castigo, não é? Porque ele defendeu a força, o exército brasileiro, não é? diante do castigo, que ele foi perdoado. O coronel olhou e disse, não, tira o castigo. E a partir daí ele passou a ser uma exceção dentro do exército, porque estavam diante de um herói da guerra. Né? Então essas coisas assim, gente, a gente vai juntando para montar esse palco, não é? Para que vocês entendam um pouco o fato e entendam também a época. Não é? Tem outra lenda muito contada, que é sobre a construção da capelinha. Tá? Contam os antigos que após o fuzilamento, ficou manchada a parede de sangue. O sangue de dois rapazes no mesmo local, ficou uma mancha na parede. E aquela mancha incomodava, né? Então pintavam com cal, né? Chovia, né? Molhava o cal, a mancha aparecia. E ela ia cada vez ficando mais vermelha. E mandaram trocar o reboco. Troque o reboco. Trocaram o reboco. A mancha apareceu de novo. Até que um tenente-coronel, olhando aquela mancha ali, era algo sobrenatural, mandou construir no local da mancha uma capelinha. E aí foi construída a capela na mancha, e a mancha deve estar lá, né? Até hoje, atrás da capelinha. E o interessante é que após a morte dos fuzilados, sempre foi colocado velas, sempre foi colocado flores
no local dos mortos. E acredito que seja um dos santos populares de São Gabriel com maior força, basta ir lá ver as placas. Tá? A quantidade de promessas, não é? Que são feitas é algo espetacular, não é? Outra coisa também que fala da lenda é que o Honda que faz a parte de cuidar aquela parte do estádio ali, ó, tá? Ele surgiu a partir de um soldado que tentou demolir a capelinha. Ele enlouqueceu no quartel e a primeira coisa que ele foi tentar demolir a capelinha. Não, e depois ela foi reconstruída, isso aí em 1942. Né? Tem até um artigo no jornal de um soldado que enlouqueceu, pegou uma barra de ferro e quebrou a parede da capelinha. A partir daí se colocou um guarda ali. Tá? E não se sabe até hoje, por incrível que pareça, se algum guarda foi pego dormindo ali, porque dizem que o fuzilado não dorme e que ele acorda quem estiver dormindo, não é? Outra coisa interessante é que os soldados que vêm servir aqui, ó, eles voltam para pagar a promessa. Muito interessante isso. Eles conhecem a história, não é? E fazem promessa e às vezes voltam para colocar uma plaquinha ali, mais uma entre as 1000 e tantas placas que tem ali, não é? Porque a fé move montanhas. A fé forma uma egrégora de energia tão forte, que por si só aquela energia acaba ajudando quem dela precisa. Outra lenda também muito bonita, o meu pai estava presente, foi na época uma época terrível que deu a peste da varíola e varicela e sarampo, né? Teve um menino gravemente doente e a mãe fez uma promessa para os irmãozinhos para que se ele se curasse, ela iria do portão até a capelinha de joelhos. Essa senhora era obesa, não é? E quando meu pai estava dando instrução no campo, ela entrou e caiu de joelho e começou a caminhar de joelhos. E questão de 5, 6 metros, os joelhos dela já estavam virados em sangue, não é? Porque ela era pesada e o piso ali é um piso, é um cimento grotesco, né? Áspero. Não é? E na metade do caminho parou a instrução e todo mundo pedia: Deus, a senhora já cumpriu a promessa, levante. E ela: não, eu fiz e vou até o fim. E a torcida para que ela chegasse até lá foi tão grande que os soldados acabaram chorando. O meu pai encheu os olhos d'água de ver a força da fé e da esperança, porque o filho dela foi curado. O filho dela estava desenganado, não é? Uma febre terrível. E a partir da promessa, o filho sobreviveu. Então essas lendas que povoam os santos populares e que formam a história de um povo, que enriquecem um povo, isso tudo tem que ser contado. E quem conta isso somos nós aqui, do História e Histórias de São Gabriel. Pessoal, não esqueçam, na próxima nós vamos contar a bela história e triste, mas comovente, do negrinho da Sanga Funda. Até lá, pessoal.